Notebook bom e barato para estudar. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem para escolher esse notebook, como que vocês têm requisitos, né? Quais são os requisitos mínimos que você precisa escolher para comprar o notebook, como que você faz. Eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem. E no final eu vou trazer para vocês uma opção que se encaixa exatamente nesse requisito, né? O que você precisa para fazer isso? Não adianta você sair comprando um notebook com recursos que você não vai usar, ou às vezes você compra com recursos a menos, tem que correr atrás de um técnico para colocar mais memória, mais HD. Outras vezes você não tem esse tempo para fazer isso, né? Outras vezes você compra um notebook totalmente inadequado, chega num ponto que não serve para o que você quer e você tem que vender ele. É bem complicado isso. Então eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem para escolher esse notebook, né? Dependendo do trabalho que vocês fizerem. Eu vou trazer algumas opções de trabalho, algumas opções de faculdade, de ensino, né? De uso para a máquina, melhor dizendo. E daí eu vou mostrar para vocês, ó, para esse uso ou para essa máquina serve. Agora, se você quer um uso diferenciado, daí você precisa de outra máquina. No próximo vídeo, quero falar mais sobre isso, só que mostrando outras máquinas, outros computadores para outros tipos de trabalho, por exemplo, fotografia ou design, que são os trabalhos mais pesados, precisa de uma máquina melhor. Nesse aqui é um notebook mais custo-benefício, né? Para quem só quer estudar, são máquinas mais simples, mas não quer dizer que são máquinas horríveis, tá? Uma coisa que é importante quando você vai escolher o seu notebook, o SSD vai trazer muita velocidade para você. Quando você clicar para ligar a máquina, ela vai ligar bem mais rápida. Quando você for abrir algum programa, ele vai abrir mais rápido também. Outra coisa que é um detalhe importante, saber se a máquina permite upgrade, se ela permite que você coloque mais memória nela. Dois itens são interessantes, né? Fazer upgrade no HD, no SSD, e fazer upgrade na memória. Mas assim, a curto prazo, né? A curto prazo, é importante que você tenha memória. Isso é muito importante, tá? Agora, se você vai comprar uma máquina bem potente, ela já vai ter esse upgrade de memória, mas vai vir com muita memória já. Hoje em dia, um pente de 4 GB deve estar na faixa de 100 a 150 reais, mais ou menos. Então é importante que você tenha essa possibilidade, porque as fabricantes, elas cobram 400 a 500 reais nesses 4 GB, quando você vai ver as opções do mercado, né? De notebooks. Então, se você compra um com 4 GB, você vai economizar uma grana, você vai lá e coloca mais memória. Então, você vai gastar uns 150 a mais só. Então, sempre tenha em mente isso. Um computador para funcionar bem mesmo, assim, para funcionar bem legal, ele tem que ter 8 GB de memória. 8 GB, tá? Olha aqui a minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 GB de memória. Menos que isso, ele vai ficar sofrido. Ele não vai ter aquela potência que você precisa, tá? Dá para trabalhar com 4? Dá. Você consegue trabalhar com 4. Só que se você for abrir várias abas do Chrome, por exemplo, você vai abrir o Google Meeting ou o Teams da Microsoft, você vai abrir lá umas abas da sua faculdade, do seu trabalho. Aí você precisa abrir lá, coloca a professora lá de um lado da tela, e do outro lado você coloca lá o Word para você digitar. E às vezes você vai abrir mais algumas abas, precisa. Ou se você está no trabalho, você é um contador, você precisa abrir Excel, várias abas Excel, várias planilhas ou planilhas muito pesadas. No caso do Chrome, quando você abre muitas abas e tem pouca memória, quando você volta na primeira, ela resetou. Então você perde aquele conteúdo, você tem que voltar. E às vezes não dá, às vezes quando você vai iniciar, você perde. Você estava digitando alguma coisa, ou se você tinha feito um cadastro, por exemplo, às vezes acontece isso, feito um cadastro lá, tal, você voltou, perdeu. Isso é chato pra caramba isso. Então dê preferência para máquinas com a opção de expandir. Como a gente está falando de máquinas baratas, máquinas custo-benefício, eu não vou trazer máquinas com 8 GB para vocês, tá? Não vou. Vocês aí vão ter que pesquisar por fora, né? Posso trazer algumas opções para vocês. Tem vídeo no canal mostrando como que eu comprei memórias mais baratas. Tem vídeo aqui, eu vou deixar um card para vocês ensinando como que eu comprei o meu SSD do meu computador e também as memórias, né? Tenho 32 GB de memória RAM. Eu já uso há muito tempo, tá? Funciona muito bem. Eu comprei no AliExpress. Eu vou deixar para vocês aqui em cima o card e o link ali de onde eu comprei. É interessante você ter upgrade, mesmo que você não saiba fazer upgrade, não tem problema. Você pode levar de um técnico ou pedir para algum amigo que entende. Hoje em dia é muito fácil de fazer upgrade nas máquinas. Poucas fabricantes não permitem que você faça isso. A maioria permite. Antes de eu mostrar para vocês aqui as ações, peço que vocês se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem bastante vídeo aqui, bastante conteúdo no canal falando sobre isso, ensinando como comprar o seu notebook, trazendo máquinas novas, né? Várias opções. Você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Se você tem algum tipo de trabalho que você faça assim, deixa aqui no comentário, você está com dúvida, será que funciona esse notebook para mim? Eu procuro responder todo mundo, tá? Eu sempre dou bastante prioridade com relação a responder os comentários, que eu acho muito importante. Então, se você tiver alguma dúvida, eu uso o AutoCAD de tal versão, será que funciona? Deixa aqui, ou eu uso um Word, deixa aqui os comentários do programa. É muito importante que você deixe o programa que você usa, qual que vai ser o uso que você vai ter desse notebook. E eu vou até ajudar a achar uma máquina bem legal para você. Então, bora para a tela do computador, pessoal, que eu vou mostrar para vocês algumas opções. Primeiro eu vou mostrar os requisitos, depois eu vou mostrar uma opção de notebook que se encaixa nesse perfil, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui o Office, né? Vamos começar pelo Office. Quais são os requisitos do Office 2010? E eu vou passando 12 para ir por diante, tá? Então vamos começar lá, porque o Office é uma coisa que todo mundo usa, tanto estudante, tanto de colégio, profissional vai levar na empresa, contador, seja quem for vai usar o Office, né? Até mesmo design usa o Office. E volta e meia você tem que abrir o Word para alguma coisa. A não ser que você use o Google Docs, daí eu vou mostrar para vocês também sobre o Google. Aqui, ó, requisitos do Office 2010. Ele pede aqui o Windows, acima disso, que é essa parte do Windows aqui. O processador que ele pede é um Pentium 3, 500 MHz superior, 250 MB de RAM, tal, 512, bem tranquilo, vai rodar de boa. O Office 2013. O Office 2013 ele pede um processador de 1
1 GB ou mais rápido, e ele pede 2 GB de memória. 32 bits não se usa mais 32 bits, né? Quem tem Windows 10 aí já não vai usar mais. Se você usa, realmente você trocar de máquina. E as máquinas novas não vêm 32 bits. Então aqui ele pede 2 GB. Tranquilo, qualquer máquina vai ter 2 GB hoje em dia. Não existe máquina com menos de 2 GB. Office 2016 pede 2 GB também, pede 3 GB de espaço disponível. Tela HD, tá tranquilinho, vai rodar de boa, suave, qualquer máquina que você pegar. Office 2019, um pouco mais puxado. Office 2019 ele pede 4 GB de memória RAM, tá? 4 GB. Também pede 4 GB de espaço e a tela HD bem suave. Então se você estiver usando o Office 2019, ele vai pedir 4 GB. Então se você tiver lá o Windows 10, tem 4 GB na sua máquina, você vai abrir o Office, ele vai abrir com 4 GB, porque ele vai levar mais tempo para abrir, tá? Então ele demora um pouquinho mais. Precisava de um fôlego um pouco maior ali para você usar. Seu Windows 10 ou Windows 11, ele vai pedir de 1.5 a 3 GB de memória. Então, se você for usar o Office ali 2019, ele vai abrir tranquilamente, vai abrir, só que vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, quando você fecha ele e tal, vai ter um pouquinho mais de sofrência aí, tá? Ele pede um processador de 1.6, também vai ser bem tranquilinho, porque Celeron aí vai suprir isso. Então, o Office tá tranquilo, tá suave. Vamos pro próximo programa aqui. Google Meet, que o pessoal usa na faculdade, usa no trabalho também. O que o Google Meet pede aqui, ó, para usar de 1 a 2 abas do Chrome aqui, ele pede 4 GB de memória também, pede um processador AMD Athlon ali, ou uma série 3000, que ele pede um Celeron N3000 ou N4000, também vai ser tranquilinho, ele pede um processador de 2 núcleos, suave, ele não fala aqui de potência, né? Aqui embaixo, para fazer videochamadas grandes ou pequenas, né? Aqui ele fala aqui videochamadas grandes, pequenas com qualquer layout. Aqui ele fala videochamadas grandes ou pequenas com qualquer layout para fazer uma apresentação junto, tá? Então se você quer fazer uma apresentação com 5 a 10 guias abertas ali, ele pede um Celeron N4000 a N5000, 4 núcleos, processador i3 de 7ª geração ou processador i5 de 6ª geração, ou Ryzen ali 3, mas não tem notebook com esse Ryzen mais antigão assim, não vai ter. 4 GB de memória. Agora, se você for fazer aqui uma videochamada grande, fazer uma apresentação com qualidade HD, usar de 10 ou mais guias do Chrome junto, já pede 8 GB, tá? Intel de 5ª geração, né? i5 de 6ª geração. Desculpa, ele pede um processador Intel de 6ª geração no mínimo. Agora, a geração que a gente está atual, no Brasil, é de 11ª geração. Então, a maioria das máquinas vai vir com 10ª geração, 9ª geração. Então, 6ª geração já está bem antigão, já está bem passado. 8 GB de memória. O Google Meet é pesado, pessoal. É pesado mesmo. Então, se você for abrir ele aqui no sua máquina com Celeron mais humilde aqui, tiver 4 GB de memória, com 2 abinhas aqui, você vai conseguir. Agora, se você quiser sentar o sarrafo no bichão aqui, já vai sofrer um pouquinho, tá? De 5 a 10 abinhas abertas aqui com 4 GB, mas quando você voltar para a primeira, ele vai reiniciar a primeira aba. Tenha noção disso. Se você tiver com o Google Meet aberto aqui, que nem eu tô mostrando aqui, Google Meet aberto, mas o seu Word aberto ali digitando, ele vai sofrer. Ele vai abrir? Vai abrir. Vai sofrer pra caramba. Vai judiar do menino, vai judiar. Quando você abrir nas abas do Chrome, ele vai começar a reiniciar as abas. Pode ser que às vezes reinicie, pode ser que não, mas é bem possível assim que vai ficar nessa, às vezes reinicia ou não. Não vai ter fôlego pra você usar, porque o Google Meet é pesado mesmo, ele não é leve. Você quer editar vídeo, por exemplo, eu uso o Movavi, que é o software de edição que eu uso aqui para fazer os vídeos do canal. O Movavi, o que ele pede? Ele pede 2 GB de memória RAM, pede aqui, ó, espaço em disco de 400 megas, suave, Windows aqui 10, 11, tranquilo. O processador, ele pede aqui de 1.5. O Celeron que eu vou mostrar para vocês, ele é de 1.8, então vai rodar tranquilinho, vai rodar suave. Aqui as plaquinhas de vídeo básicas que vem dentro do processador Celeron, né? Os processadores Celeron, eles têm a placa de vídeo integrada, né? O i3 também tem a placa de vídeo integrada, então vai rodar suave. Aqui a resolução também é HD, nossa, bem tranquilo. O que vai engasgar aqui no editor de vídeo, na hora de você exportar. Então na hora de você exportar, ele vai demorar um pouco mais. Só que você tem que ter paciência, né? Você sabe que a máquina é mais lenta, você vai ter que ter paciência. E com o tempo você acostuma usando uma máquina mais lenta. Agora, se você quer editar vídeo, abrir o Word, abrir abas no Google Chrome, abrir o Google Meet, esqueça, você não vai fazer, não vai rolar. Você pode até abrir as abas ali, mas vai ser sofrido, vai ser judiado, você vai ter uma paciência absurda. E quando você abrir o Chrome, você fecha ele já vai reiniciar as abas, você tem que voltar. Nossa, eu acredito que consiga fazer todo esse processo aqui, só que vai ficar realmente demorado, porque o processador vai ficar no talo, então você vai ter que ficar tipo engasgando assim, sabe? Não vai ser legal. Mas pensa, 2 GB de memória RAM é tranquilo, então você consegue editar um vídeo também. Photoshop, você consegue usar o Photoshop com uma máquina mais simples? Photoshop ele pede 8 GB de memória, então você precisa de um pouquinho mais de memória, tá? Ele pede uma plaquinha de vídeo de 1.5 GB, então o Celeron você já não vai conseguir usar com tranquilidade, você não vai usar ele em paz. Pode até abrir ele abre, mas vai ser sofrido, bem sofridinho, tá? Vai apanhar bastante. Aqui o processador ele pede um de 64 bits, que é atual, e de 2 GB de memória, 2 GHz, né? De mínimo, aqui pra cima. Então o Celeron ele tem 1.8, então realmente vai abrir aqui, mas vai sofrer. Se você quer abrir Photoshop, editor de vídeo, abas no Chrome, o Word, você não consegue. Esqueça, vai ficar uma desgraça. Você vai abrir vai demorar pra abrir, fechar, sabe? Vai travar o computador, vai ficar uma desgraceira. Agora se você quer, tipo, abrir um Word, por exemplo, tá um Word ali, quer abrir um Photoshop, você vai conseguir, ele vai ficar lento, bem lento mesmo. Vai ser bem sofrido. O ideal é você ter essas configurações aqui mínimas, tá? Mínimo. Que ele tá mostrando o recomendado aqui, ele pede 16 GB para rodar o Photoshop. Só que o Photoshop é leve, então ele roda
as máquinas. Só que se você é uma máquina mais simples, Celeron 1.8, ele vai apanhar muito, muito mesmo. Tem que ter paciência. Agora eu vou mostrar pra vocês as máquinas. Pessoal, se vocês gostam do vídeo nesse formato, deixa aqui nos comentários. Ah, eu gosto desse formato, eu não gosto desse formato. Ah, deixa pra mim aqui a sua resposta, né? Deixa pra mim aqui o seu comentário. Tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui porque deixaram um comentário. Teve um usuário aqui, um inscrito aqui do canal que pediu, ó, faz aí vídeo sobre computador, notebook pra estudar. Então eu tô fazendo aqui, fazendo pra vocês. Só deixar os comentários aqui, pessoal. Eu respondo todo mundo, tá? Com carinho. Sempre tento responder todo mundo, tá? Se eu não sei a resposta, eu vou pesquisar. Geralmente eu faço isso. Se eu não sei, eu pesquiso, pessoal, e trago pra vocês a resposta. Então bora lá pra máquina. Quem é inscrito aqui do canal já sabe que eu sempre trago essa máquina aqui. É uma máquina queridinha aqui do canal. É uma máquina custo-benefício muito interessante, muito mesmo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre todas as especificações dela, tá? É uma máquina bem bonita, super leve para você levar para a faculdade. Tem bastante porta aqui de expansão, né? Tem bastante portas aqui, tem HDMI, tem várias portas USB. Então é uma máquina bem legal. Esse recurso aqui de dobrar é interessante para algumas pessoas. Essa máquina você pode abrir ela bem facinho para trocar a memória, é muito fácil. Vou deixar uma imagem aqui para vocês mostrando como que é por dentro. Tem uma tampinha que você tira ali dentro e é facinho trocar a memória, facinho mesmo. Semana mesmo eu ajudei um amigo meu a trocar a memória e ele mora bem longe de mim aqui. Tava por celular ele me mandando aqui o vídeo e eu ajudei ele a trocar a memória. Então é uma máquina bem fácil de trocar, tá? Geralmente a Lenovo ela manda uma memória soldada na máquina, tá? Então no caso, como tem 4 GB, vai vir soldado e vai ter um slot sobrando, mas não é garantia, né? Pode ser que tenha 4 GB solto ali. É uma máquina bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Ela tem tela HD, não é Full HD, é uma máquina bem leve. Tem o processador Celeron, que é um processador bem honesto, tá? É um processador bem honesto, assim, vai abrir todas as abas que você precisa. Essa máquina vem com SSD. Você pode expandir a memória, pode expandir o HD, você pode trocar o HD. Então é uma máquina realmente bem interessante. Ela é bem leve mesmo. Ela vai até 20 GB, então realmente vem aqui soldado 4 GB de memória e tem ali um pente sobrando para você colocar mais memória, se você quiser colocar 16, por exemplo. Daí fica com 20. É uma máquina bem legal, pessoal, bem legal mesmo, bem honesta. Então o preço dela tá bem condizente com a realidade brasileira. Às vezes você encontra ela por 1.900, 2.300, 2 e pouquinho. Esse preço aqui tá o preço médio dela. É uma máquina que você vai levar para a faculdade, ela é super leve, cabe na sua mochila. Tem o teclado numérico aqui para quem é contador, para quem faz faculdade de programação, quem precisa desse teclado aqui. O teclado da Lenovo é bem gostosinho, tá bem gostosinho mesmo. Tem um webcam para você fazer as videochamadas, webcam HD. Se você quer saber mais, pessoal, sobre essa máquina aqui, eu vou deixar um card aqui que eu falo bem detalhado sobre essa máquina. A próxima máquina que eu pesquisei para vocês é essa aqui, ó, Samsung. A diferença das duas, que essa máquina aqui, ela tem tela Full HD. É uma tela da Samsung, é painel TN também, não é painel IPS, que você consegue enxergar dos lados, mas é Samsung, né? Traz um teclado bem gostosinho aqui. Também tem teclado numérico, tela de 15 polegadas igual ao outro. Aqui tem um leitor de cartões, só que é um leitor de cartões pequenos, tá? É SD, que eu vou deixar aqui a imagem para vocês. É uma máquina bem bonita mesmo. As duas são bem bonitas, mas a Samsung eu acho que é mais bonita. Tem a tela Full HD, ela é um pouco mais cara aqui, tá? Ela tem essa diferençazinha aqui de preço, mas se você pesquisar, você pode achar ela até mais barata do que tá aqui no site da Amazon. Isso que varia, né? Pode ser que no dia que você está vendo aí o vídeo, pode ser que seja mais barato. Ela também tem várias portas para expansão. Uma coisa que é legal que ela tem porta USB-C, que a máquina da Lenovo não tem. Então isso é bem interessante. Essa máquina também vem com porta RJ45, que é uma coisa que é muito importante para algumas pessoas, né? A da Lenovo não vem essa porta RJ45, que é a porta de internet, que é essa aqui, ó. Eu vou deixar uma foto para vocês, fica mais fácil do que o zoom. Essa máquina aqui é mais queridinha, tá? Eu gosto mais dessa máquina aqui. Por que eu gosto mais dessa máquina? Porque ela vem tela Full HD, ela vem entrada RJ45, tem a porta USB-C e também tem uma coisa que é muito importante, pessoal, ela permite expansão. Vou mostrar uma foto para vocês aqui da parte de baixo dela. Olha isso que maravilhoso, pessoal. Todas as fabricantes deviam fazer isso. Tem a entrada para HD aqui embaixo, tem o slot de memória aqui, ó. Então você mesmo na sua casa você consegue expandir. Como eu falei para vocês, um pente de memória é 150, 100 e pouquinho, dependendo da data que você for pesquisar. Você mesmo vem e troca o slot de memória. Esse da Samsung você tem que tirar o de 4 e colocar um de 8, por exemplo. Não dá para você pegar, não é soldada que nem lá da Lenovo. Mas tudo bem, às vezes você pega uma promoção aí, ou você pega esse pente de 4 que vem nele, vende para algum amigo seu e compra um de 8. Vai pagar lá duzentão, mais ou menos. Se você for comprar na loja, esse notebook com 8 GB vai ser bem mais caro do que você trocar a memória. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Eu vou deixar o link para esses notebooks aqui na descrição, caso vocês queiram. Tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim aqui. Vou deixar também aqui um link na descrição sobre uma memória RAM aqui no site da Amazon, caso vocês queiram comprar, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tenham, deixa nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!